Bom dia a todos. Os meus parabéns aos resistentes, depois de 4 dias de trabalho. Estamos a terminar o 9º encontro e, para terminar, decidimos escolher uma sessão pacífica, que não envolve qualquer tipo de prioritos nem de problemas. E a nossa sessão é sobre os sistemas de informação. E tentarmos, obviamente, que os sistemas de informação e os outros equipamentos informáticos, o software e o hardware, deixem de entrar no top 5 do atual momento e que para o ano fique no 6º ou 7º lugar, já não era mau, e que sistematicamente não estejam sempre no 1º, 2º ou 3º lugar do momento atual e das áreas prioritárias de mudança e de melhoria. O tema é processo clínico eletrónico, se é uma realidade viável, onde é que estamos, para onde vamos, qual será o nosso futuro e as diferentes perspectivas que nós temos a nível nacional. Para além de agradecer, obviamente, os participantes, quero agradecer os palestrantes, o Tiago Carneiro, médico de família na OSF Marginal, utilizador do sistema informático Medicine One. Está aqui, não é em representação, mas a demonstrar a realidade do terreno do Medicine One. O presidente, obviamente, presidente do Conselho de Administração dos Sistemas Partilhados do Ministério da Saúde, o professor Dr. Henrique Martins, que nos vai mostrar a visão daquilo que o futuro nos espera no sistema de informação e, nomeadamente, obviamente, nos problemas e nas áreas prioritárias de mudança. E, basicamente, à minha esquerda, o nosso faz tudo. A pessoa que, apesar de falar muito, fala muitas vezes. Aqui, como elemento da equipa do coordenador da reforma dos cuidados de saúde primários, o Dr. José Luís Biscaia, que irá tentar fazer um apanhado de tudo e tentar comentar qual é que é o futuro. Quer dizer, nós já não queremos muito o futuro. Como havia outro, nós também tínhamos um sonho. Nós também temos um sonho, que é o sonho de cuidados de saúde primários. Foi apresentado ano passado, há um ano, neste mesmo encontro. Queria ser uma realidade. O professor também, Henrique Martins, também nos esperava de seguida também falar sobre esse tal sonho. E vou passar a palavra à outra moderadora, Joana Neto, médica de família na OSF Corino de Andrade, para dizer umas palavras. Bom dia a todos. Obrigada por estarem ainda connosco. Eu comecei a trabalhar há pouco tempo, vai fazer 10 anos, mas consigo dizer-vos que nestes 10 anos já vi muitas pequenas revoluções. Sem dúvida que não podemos viver sem o processo clínico eletrónico, embora às vezes nos apeteça desligá-lo e pegar no velhinho processo em papel, que ainda jeito nos vai fazendo para algumas situações ou desenhos que ainda não conseguimos fazer a nível do processo clínico eletrónico. Muitas vantagens tenho visto nestes últimos tempos. Acho que é sem dúvida uma mais-valia podermos ter, na maioria dos locais, já algum acesso ao processo clínico hospitalar. Ainda não temos uma comunicação perfeita entre cuidados de saúde primários e secundários, mas quando o sistema nos permite, já vamos podendo ter alguma informação quando esta não é veiculada através de uma carta pelo nosso utente. Uma das últimas inovações, a disponibilização ou não da medicação na farmácia, também nos dá algum outro, digamos, informação sobre o nosso utente. Muitas suspeitas que tínhamos, às vezes do não cumprimento da medicação. Acho que uma das últimas inovações que tivemos, que nos poderá vir a ser muito útil. Claro que podemos depois também discutir algumas dificuldades que temos tido, mas sem dúvida que a informatização da saúde tem sido uma realidade e terá mais valias que todos em conjunto poderemos sugerir para melhorar o sistema. Uma das coisas que eu gostaria de ver e que ainda tenho muita dificuldade é, num só programa, sistematizar a informação toda do meu utente ou do meu doente. Ainda tenho muita dificuldade em fazer um relatório clínico porque não tenho sítio onde fazer. Acabam-se-me os caracteres e eu não consigo resumir mais
E acho que isto é uma das coisas que eu gostaria de ver resolvida, ou pelo menos um local onde pudesse ir, sempre que o utente vem ter comigo, acrescentar mais alguma coisa, mais alguma informação, porque da forma partida como está a informação, ou pelo menos dos locais onde podemos ir registando, eu perco muita informação e não consigo sistematizar tudo antes do meu utente entrar. Muito obrigado pelo convite a participar no encontro e, portanto, é com gosto que estou aqui. Venho também com um colaborador da SPMS, tem a área agora dos cuidados de saúde primários e de proximidade, numa reestruturação recente que fizemos há 3 semanas, no sentido de começar a juntar as várias equipas e projetos que têm a ver com os cuidados de saúde primários. A minha resposta à pergunta, e portanto este pode ser o único slide, se a organização assim entender, é, portanto, perspectivas da SPMS, caminho percorrido e o que falta fazer. Esta foi a parte que eu adicionei, mas a pergunta era uma realidade viável. A minha resposta é sim, é uma realidade viável, como é a realidade que todos os médicos, todos os portugueses tenham um médico de família. Como eu há 2 anos vim aqui a esta sala e na altura disse que tinha 38 anos e ainda não tinha médico de família, tenho que me dizer mais uma vez que acredito, continuo a acreditar que é uma realidade viável que todos os portugueses tenham médico de família e eu com 40 ainda não tenho. Onde quero chegar é que estamos juntos num caminho para este processo clínico eletrónico, como em muitos outros dos nossos sonhos conjuntos e coletivos. As novidades, e de forma tentando ser um pouco expedito, eu penso que há muita coisa que mudou desde o último encontro das USCFs, onde não tive a oportunidade de estar presente, mas em que a SPMS esteve também presente. Eu vou sinalizar alguns desses desenvolvimentos, mostrar também as ideias que temos para o futuro e o caminho que falta percorrer. Uma das grandes novidades que aconteceram do ano passado, do vosso encontro para este, e que talvez não seja por todos percebida como muito importante, é a publicação em Diário da República de uma resolução do Conselho de Ministros sobre uma estratégia para os sistemas de informação da saúde. É a primeira vez que tal acontece. Com este Governo foi, portanto, possível pensar, desenhar, traçar um documento que é, obviamente, genérico, orientador, mas que permite depois elencar um conjunto de prioridades e alavancar uma questão fundamental, como vão ver, que é do investimento que tem que ser acelerado nestas matérias. Mas importa também ver, e esta estratégia fala disso, que há um aumento do uso pessoal autónomo e participado dos cidadãos, e também das apps e de outros aparelhos de computação. Portanto, quando falamos em sistemas de informação em cuidados de saúde, em geral e primários em particular, não podemos esquecer que hoje todos os profissionais transportam consigo devices de computação e os próprios cidadãos também. E, portanto, é nessa realidade que nós temos que pensar. Obviamente que, como estratégia, fala-se do princípio dos dados abertos e aí eu penso que o trabalho que vamos agora acelerar ao nível do BI, dos cuidados de saúde primários, numa evolução que eu acho feliz. Também é conhecida a minha posição de que há USCFs, há UCSPs, mas sobretudo há o SNS, e portanto essa estatística que importa a todos é a estatística sobre todos os cuidados, e portanto eu saúdo com entusiasmo esse alargamento desses dados e dessa análise que tem que ser disponibilizada. Há também desafios e eles estão agora a ser percorridos, mas também há a questão das chamadas iniciativas de curto prazo. E aqui algumas pessoas que estudam estratégia criticavam este documento e criticaram como é que um documento estratégico tem iniciativas de curto prazo. É que realmente nós temos problemas concretos ainda no curto prazo para resolver, questões que têm a ver com a atualização tecnológica e funcional e a portabilidade dos dados, no fundo, entre os vários níveis de cuidados. Eu vou organizar os restantes 16 minutos em 5 áreas: hardware, software, aquilo que eu costumo chamar peopleware, que tem a ver com a forma como as pessoas utilizam ou são preparadas para utilizar os sistemas de informação; o localware, que tem a ver com os processos de trabalho e a forma como esses processos de trabalho estão ou não sintonizados, e ou o software que usam está ou não sintonizado com esses processos de trabalho;
e aquilo que genericamente podemos chamar o IntegraWare, que é, na gíria, os sistemas não falam uns com os outros, tem a ver com a integração que os sistemas devem ter uns com os outros. E vou dar alguns exemplos de tarefas e trabalhos que estamos a fazer nestas 5 dimensões, para também, no fundo, vos contextualizar. De facto, a região centro, por exemplo, este mapa mostra os upgrades que foram feitos em largura de rede por indicação em setembro para se fazer um trabalho conjunto com as ARS com vista à progressiva migração da função informática das ARS para os serviços partilhados. Esta indicação política foi dada em julho do ano passado e desde então foi encetado um trabalho de aproximação aos cuidados de saúde primários que visou fazer uma análise das questões de performance de rede, das questões de performance das máquinas e as questões de aquisição e de investimento no hardware. Como são e foram notícias públicas, eu não me vou delongar com esses pormenores, porque são do vosso conhecimento. Vou apenas mostrar alguns dos resultados desse trabalho. De facto, quando começámos a aumentar a largura de banda na RIS, já sabíamos isto, mas fizemos-lo na mesma, encontramos o problema na porta dos centros de saúde, nas redes locais dos centros de saúde. E, portanto, e para acabarmos de vez com esta questão, é preciso entender que para um sinal eletrónico chegar ao computador final, ele tem que passar, por exemplo, no caso da receita eletrónica, tem que vir desde um servidor central, passar na rede informática, chegar às redes locais, ser distribuído no edifício até ao computador final e depois passar por um computador final, que, como todos sabem, penso eu que não é surpresa para ninguém, que muitos deles, de facto, precisavam de uma mudança importante. Esse investimento foi sinalizado como estratégico, como prioritário. Houve ali 2 meses de dificuldades em termos daquilo que é cabimentação. Um investimento, estamos a falar de mais de 6 milhões de euros, que não estava previsto nos orçamentos de algumas ARS, não se faz de um dia para o outro, mas foi possível fazê-lo e neste momento estamos em fase de instalação. Neste momento, estes são os dados de ontem, temos já um conjunto de novos postos de trabalho instalados na região norte, na região centro e a região de Lisboa começou esta semana. Só para a vossa educação, é importante perceberem que neste momento a compra de equipamento já não acontece como acontecia no passado. Neste momento há 4 definições de postos standard para que todo o país compre da mesma forma, para nós podermos depois de forma muito mais rápida fazer a gestão centralizada de upgrades, como os que tivemos ontem que verificar, penso que é do conhecimento público, o ataque informático que está neste momento em curso e que justifica a razão por que os e-mails estão desligados, não só no Ministério da Saúde, mas também na Caixa Geral de Depósitos e em muitas outras instituições de grande dimensão no país. Mas importa conhecerem o que é o cronograma habitual de uma compra pública, para perceberem que do ato político, em setembro, de anúncio da aquisição, vai depois uma etapa, obviamente, de cabimentação financeira e depois uma etapa de concurso público internacional, estamos a falar de 5, 6 milhões de euros, e depois a adjudicação, quando não há contencioso jurídico. Obviamente que já não se compravam no Estado 6.000 computadores, como comprou a ARS de Lisboa há muitos anos. E, portanto, obviamente que as empresas foram para tribunal. No caso dos primeiros 2.000 computadores de Lisboa estão desbloqueados, nós ganhámos em tribunal contra a empresa, falta ganhar nos restantes 6.442, se não estou enganado. E, portanto, esta é a tramitação, as fases de comprar computadores. Portanto, de forma resumida, o Estado, quando compra um computador, não vai ao Media Market e compra um computador. E tem o computador instalado amanhã. Portanto, as coisas demoram um pouco mais de tempo. Aquilo que é preciso notar e que eu quero salientar aqui é que eu penso que já conseguimos que entre no espírito dos administradores que têm responsabilidades na matéria e nos vários organismos do Ministério que não se compra uma vez. Se o parque informático são 20.000 computadores, é preciso matematicamente comprar pelo menos 4.000 todos os anos, no mínimo. E o problema é que depois de cada momento de entusiasmo, há 2 ou 3 anos em que não há significativos investimentos. E, portanto, é estas as equipas que estão a trabalhar neste projeto e, para terem ideia,
depois é preciso entregar os equipamentos e instalá-los. Um dos problemas é a litigância dos procedimentos, já falei delas, e esta é a identificação dos equipamentos adquiridos em 16 e previstos para 17. E, portanto, eu não me vou, obviamente, delongar, é só para perceberem que, neste momento, e pela primeira vez, nós acompanhamos, desde as ARS às ULS, que, obviamente, são as unidades que interessam para esta conferência, e são aquelas que eu vos trago, mas também acompanhamos para os hospitais EPE. E isso permite-nos perceber, de facto, o grau de investimento que as regiões estão a fazer e determinar, até certo ponto, se ele é suficiente ou insuficiente. E, de facto, ele não estava a ser suficiente, e não estava a ser suficiente há vários anos. Daí que, no caso da ARS de Lisboa, de facto, há um investimento muito significativo que está a ser feito, no fundo, neste momento, estamos a falar de 2.000 mais 6.000, 8.000 postos, é de facto é sem precedentes no caso da ARS de Lisboa. Os ativos de rede são um outro problema, tem a ver com a passagem do sinal, vamos dizer assim, desde a porta ou do switch de recepção de sinal da RIS até ao computador de cada médico, de cada enfermeiro e de cada administrativo, e aquilo que nós sabíamos era que em muitos locais este era um problema, ou era um dos problemas que estávamos a ter. Foi feita uma auditoria entre outubro, novembro e dezembro que permitiu identificar o investimento necessário a fazer-se. Os tipos de equipamentos, nós estamos a falar, alguns deles são do tempo da abertura desse centro de saúde ou do tempo da instalação do primeiro computador com sinos nesse centro de saúde. E, portanto, é preciso entender que, de facto, estes equipamentos são, neste momento, um bottleneck importante para o sinal. Este estudo foi entregue à tutela, foi já trabalhado o mecanismo de quanto é que cada instituição, ao nível das ARS, tem que fazer. Esta fotografia é muito parecida a de vários outros sítios que temos vindo a visitar, portanto, é nossa, do SNS. E, portanto, estas são as recomendações técnicas e a conclusão é que é necessário, entre o norte, Lisboa e o centro, sobretudo, muito concentrado na região centro, fazer um investimento importante que está já estimado e que está neste momento em fase de instrumento de financiamento. Pensamos ter boas novidades em relação a esta questão, em relação ao investimento que é preciso fazer-se, porque sem fazer este investimento não vamos ter melhoria de largura de sinal no posto de trabalho, mesmo substituindo o operador de telecomunicações e pondo 100 ou 200 ou 3 gigas ou teras à porta do centro de saúde. Não vai fazer diferença nenhuma, porque o resto da cabelagem, para entenderem em linguagem muito comezinha, não está dimensionado para essa capacidade de transmissão de sinal. E, portanto, é como ter uma autoestrada a terminar num caminho de cabras. Não vale a pena alargar a autoestrada, é melhor alargar o caminho de cabras. E, portanto, é isto que tem que se fazer e vamos tentar, obviamente, encontrar esse financiamento. Para terminar, em relação aos telefones, porque sei que ontem foi tema e sei que as boas notícias também são importantes. Repito, aqui temos um novo concurso, a nova RIS tem que estar instalada impreterivelmente em junho do próximo ano, porque o atual operador termina as operações em junho do próximo ano. O concurso está prestes a iniciar, neste momento já está tudo preparado para se iniciar o concurso. Estamos a falar de um investimento de 30 milhões de euros em 5 anos, que significa um investimento aproximado de 6 a 5 milhões de euros por ano, se conseguirmos que, através do concurso, se baixem os valores. Obviamente que isso vai acontecer. Da última vez, posso-vos dizer que o concurso foi lançado por 18 milhões de euros e foi fechado por 6 milhões e 600. Portanto, na área das tecnologias de telecomunicação, a concorrência dá resultados de facto visíveis, mas o anterior concurso não incluía as centrais telefónicas e os telemóveis. O novo concurso inclui a rede informática mais as centrais telefónicas e os telefones. E, portanto, e é por isso que o valor sobe, mas ao mesmo tempo vai permitir fazer a chamada Voice over IP, ou seja, utilizar o sinal de rede para utilizar e transmitir a informação, no fundo, oral dos telefones, utilizando também a capacidade móvel. Depois há uns add-ons, vamos dizer assim, aquilo que eu diria um nice to have, que não é crítico hoje, mas vai ser crítico daqui a alguns anos, que é a questão da ligação ao domicílio e a questão dos canais de comunicação.
Do ponto de vista do S-Clínico, eu penso que é indiscutível que tem imensos pontos fortes, portanto não me vou delongar sobre esta matéria. Um dos aspectos que estamos neste momento a trabalhar é a integração com outras aplicações e os novos projetos, nomeadamente a substituição do CTH, significar que desligamos a janela antiga do CTH e, portanto, passamos a ter o CTH absolutamente integrado, como temos hoje os famosos atestados das cartas de condução, que eu sei que fazem a alegria de muitos dos presentes, mas tentámos o melhor das nossas possibilidades, que eles não fossem muito incomodativos. E, portanto, o atestado é feito diretamente dentro do S-Clínico, como muitos sabem, e a mensagem é depois digitalmente enviada através do servidor central para o Ministério que tem a área das cartas de condução e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Estes são alguns dos números. Só em abril tivemos 3.445 atestados, o triplo quase do que em março, e há de facto já muitos clínicos que emitiram atestados médicos para a carta de condução. Algumas das questões que vão estar para breve têm a ver com a iniciativa Não Há Diabetes, tem a ver com a identificação dos doentes com risco pré-diabético e a sinalização para a consulta, e uma questão que tem sido pedida há muitos anos e que estava muito atrasada, que tem a ver com o programa de tabagismo e também a questão, como digo, da substituição do CTH e inclusão de uma funcionalidade no CTH que não existia, que é a referenciação dos hospitais para os cuidados de saúde primários. Por último, a reformulação do processo de enfermagem, porque aqui também, obviamente, no meu SF vale a pena pensar, não estamos a falar só em médicos, estamos a falar noutros profissionais. Dizer-vos que, em trabalho com a Ordem dos Enfermeiros, há a intenção de haver alguma simplificação da linguagem CIP, que eu penso que se foi crescendo e foi se tornando um verdadeiro monstro de registro, e vale a pena pensar como é que se chegou aí, e a questão da consulta de psicologia e outros módulos de funcionalidade. Mas a questão mais crítica neste momento é de facto que nós não queremos continuar por aqui. Nós não queremos continuar a adicionar novos módulos no S-Clínico, não queremos manter o SINUS e não queremos continuar a ter como integração um pop-up, uma janela, na melhor das hipóteses. E, portanto, neste momento queremos e começamos esse trabalho de revisão de toda a ecologia dos sistemas de informação dos cuidados de saúde primários, mas os stakeholders são vários. Obviamente que para quem está no terreno importa a performance, a velocidade e o single sign-on, e quem está na DGS, nas ordens profissionais, muitas vezes interessa recolher dados. E esta tensão é uma tensão que nós temos que resolver centrando-nos no cidadão e tentando ver qual é que é o ponto de equilíbrio entre aquilo que é correto para os profissionais no terreno, correto para o cidadão, correto para quem está a gerir o sistema como um todo. Vamos trabalhar ao nível de criar, numa primeira fase, uma landing page que permita harmonizar a experiência de utilização dos muitos aplicativos. Nós sabemos que são mais de 14 aplicativos na área clínica e na área administrativa, são pelo menos 7 ou 8 que têm que ser abertos e fechados para ir fazendo, no fundo, os fluxos de trabalho diário. Esse trabalho de mapeamento das tarefas que já existia tem que ser e vai ser aprofundado em trabalho com os stakeholders e depois queremos fazer uma prova de conceito. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que nós vamos ter que dirimir e tentar fazer aqui um salto para um sistema centralizado, que, obviamente, vai depender muito do nosso investimento e por isso é que eu detalhei da nossa capacidade de investimento e de substituição das redes de comunicação. Sem isso, vamos ter problemas mais à frente. E, portanto, estamos a falar das duas coisas em conjunto. Obviamente não vou falar das vantagens de ter um sistema no qual a pessoa entra só com password e consegue aceder a várias coisas e não tem que ter várias passwords. Acho que são vantagens que são tão óbvias que não vale a pena eu estar aqui a detalhar-me. Outra coisa
que quero transmitir-vos é a questão do centro de suporte e do apoio ao utilizador final. Durante muitos anos tem havido críticas ferozes ao apoio ao utilizador final. É importante salientar e recordar que os serviços partilhados não têm como missão apoiar o utilizador final, ou não tinham até 24 de abril deste ano, a data da publicação do despacho que prevê a progressiva migração das funções informáticas das regiões para a SPMS. Obviamente que esse trabalho já estava a ser preparado. No caso do Algarve e do Centro, já foram inclusivamente publicadas circulares que pedem aos colegas para contactarem os centros de contacto, mesmo durante a noite ou fim de semana, e a ideia é irmos harmonizando o suporte. O suporte é uma função complexa, que eu não vou aqui detalhar, tem regras também, tem uma certificação que se chama a certificação ITIL, e que nós estamos a implementar no nosso próprio centro de suporte, mas de facto o workflow atual é este. Portanto, há vários utilizadores da SPMS, cidadãos, profissionais, há as equipas de informática locais, depois as pessoas telefonam para toda a gente, telefonam para nós, telefonam para a informática do ACES, telefonam para a informática da ARS, depois o mesmo ticket vai pelos 3 e-mails, vai para toda a gente, e obviamente o utilizador final, os médicos, os enfermeiros, os administrativos e outros, não têm que saber quem é que tem a competência de resolver o problema. Porque muitas vezes o problema é misto, pode ser um problema do equipamento, pode ser um problema da rede, pode ser um problema do software, e obviamente quando eu estou com o problema na mão ou à minha frente, não sei de onde é que é o problema, nem quem é que eu tenho que resolver. E é esta centralização de contacto e depois distribuição das tarefas, se são equipas locais, regionais ou nacionais, tem que ser feita em back-office. Isto não estava montado assim, e não estava montado assim, não é porque há um desejo oculto de infernizar a vida das pessoas. O que há é que há mais de 7 entidades que, no fundo, estão envolvidas na prestação de uma solução de um problema. E, de facto, um simples update de um proxy pode significar que naquele centro de saúde, mas no outro ao lado não, uma coisa deixa de funcionar, mas a outra não deixa. E, portanto, tudo isto gera um enorme desconforto e uma enorme confusão. Este trabalho, neste momento, está a ser feito com as 5 ARS, com vista a haver uma abordagem única e comum que vai beneficiar do facto de haver hardware harmonizado. Portanto, todos os equipamentos, e estamos a falar de 12.000 equipamentos que estão a ser instalados, têm a mesmo batch de software, têm os mesmos pacotes uns dos outros. Isto depois no terreno gera confusão, porque há obviamente ainda heterogeneidade em cada unidade e em cada ACES, o que significa que temos que encontrar aqui o justo equilíbrio entre ter um software, uma camada de softwares harmonizado no país inteiro e, obviamente, há especificidades em cada contexto, porque há softwares diferentes, por exemplo, os softwares de rastreio são diferentes em cada região e, portanto, é difícil conseguir fazer isso. Mas, de qualquer das formas, é por aí que queremos ir. Isto vai ser feito com um projeto piloto, com o apoio informático, no caso dos sistemas centrais, a PEM e outros, e depois partilhado para outros. Estou mesmo a terminar, para mostrar-vos que já tem online uma iniciativa que começámos a semana passada, que é o Monitor de Sistemas de Informação. Portanto, nós estamos a apresentar no nosso site, tentamos que seja diariamente, ainda no fim de semana ainda não estamos a 100%, e há alguns softwares ainda não estamos a dar informação. Estamos a dar informação de se o sistema esteve ou não on no dia anterior, e quando não esteve, também pomos lá uma carinha vermelha em que o sistema não esteve a funcionar, para poder haver, no fundo, essa comparação. Pomos, no caso da PEM, a informação detalhada por unidade de cada sítio, porque nós utilizamos a PEM como um proxy indireto de performance, ou seja, se houver uma unidade que em média faz X receitas por hora e naquele dia não fez nenhuma, é porque certamente há um problema. E esse problema até pode ser de rede, pode ser da PEM, pode ser de não sei quem. Agora, se em todo o país há receitas e só naquele sítio é que não houve, ou é porque foram todos para o encontro das USFs, ou é porque houve de facto um problema naquele sítio. Não é? E, portanto, isto é muito mais útil do que pode parecer. Novidades. Um trabalho que já foi aqui aludido, que é a integração com as farmácias, vai continuar, e vai continuar para uma nova funcionalidade chamada as notas terapêuticas simples, que são registros dos farmacêuticos para o médico prescritor, que irão aparecer
na PEM para, no fundo, comunicar ao médico prescritor alguma situação que aconteceu na farmácia e que o farmacêutico acha que deve comunicar ao médico. A leitura dessa nota e o feedback. Se calhar já ninguém se lembra que há um ano não tinham e-mail online e não tinham certamente acesso fora da RIS ao seu e-mail, ou alguns teriam, muitos não tinham. Ainda muito poucas pessoas a utilizar o acesso ao e-mail em casa, assunto que eu acho que tem a ver mais com a falta de conhecimento que isso é possível do que outra razão. Mas se houver outra razão e se for técnica, por favor, contactem com o Centro de Suporte da SPMS. Isto permitiu-nos ontem informar todas as pessoas que têm e-mail centralizado, e estamos a falar já de 100 mil funcionários do Ministério, faltam 24 mil funcionários migrarem a sua conta de e-mail, permitiu-nos pôr estes avisos sobre a questão do ransomware em tempo real. E, portanto, é este tipo de coisas que nós queremos passar a fazer mais e mais. Em relação às questões de arquitetura, eu não me vou delongar, vou só tentar-vos transmitir que nós não vamos montar um novo sistema de informação se não detalharmos com rigor como é que funciona a arquitetura empresarial, assim chamada, das ARS e dos próprios cuidados de saúde primários. E, portanto, nós temos neste momento uma ferramenta e estamos a carregar as diversas funções, e é aqui que vamos ter que trabalhar com os ACES, com os USF, com o SFAN e outros parceiros, para mapear a arquitetura funcional com a arquitetura do negócio, ou seja, daquilo que se faz nestas unidades. Este trabalho nunca foi feito, portanto, este é um trabalho que depois permite perceber quais são as partes dos vários softwares que devem ser mais ou menos integradas. Pronto, é dar-vos nota de que este trabalho tem lugar na SPMS, numa coordenação que se chama de arquitetura e interoperabilidade. Por último, dar-vos a notícia de que, em articulação com o Dr. Fernando Araújo e com a tutela em geral, foi decidido avançar com a harmonização do sistema de informação para os rastreios. Foi adquirida a First Solutions, portanto, no fundo, a expansão do sistema já está em uso em algumas ARS para o total das ARS, e, portanto, neste momento estamos nesta fase do projeto. O parecer favorável da AMA foi obtida a 9 de maio e vamos agora avançar com a reunião de kick-off e com a implementação a partir de 30 de novembro. Isto significará integrar também o sistema de rastreio com o CIARES, com o RNU, com a PDS para a recepção dos resultados do rastreio e com o S-Clínico para a recepção dos resultados. Como na pergunta sobre o novo despacho havia a dúvida sobre o novo despacho do RNU, eu posso resumir apenas que o novo despacho tem muitas novidades. O novo despacho do RNU tem alterações conceptuais históricas, como, por exemplo, as questões da tipologia do ativo, provisório e inativo, ou da classificação de inscrição primária e temporária, ou mesmo do enfermeiro de família, que já se falou muito, mas que ainda não existia no sistema informático, e isso normalmente acaba por ser importante. A alteração no RNU e em todos os seus componentes significa que todos os outros sistemas vão ter que ser alterados, todos os sistemas que se ligam ao RNU, e estamos a falar de dezenas já de softwares que se ligam ao RNU, e se me perguntarem se eu já tenho financiamento para essa adaptação, a resposta é não, mas eu sou um otimista e agradeço a todos a paciência. Muito obrigado. Bom, nós estamos aqui para falar de tecnologia, não é? E a tecnologia presenteia-nos o dia-a-dia com coisas maravilhosas que nos aparecem nos telemóveis, nos automóveis, em casa, mas também com muita disrupção, nomeadamente no nosso trabalho, mas também no dia-a-dia. Eu penso que o ponto intermédio, o ponto de equilíbrio, é tentar fazer com que a tecnologia possa promover, aumentar, potenciar aquilo que é a iniciativa, o voluntarismo, a capacidade que existe nas pessoas, não é? A tecnologia tem que dar a oportunidade às pessoas, através da educação, da aquisição de conhecimentos, de aptidões, de competências, para que possam, de facto, aumentar a sua capacidade para produzir, neste caso, cuidados de saúde. Para além disso, a tecnologia tem ainda a responsabilidade de pôr as partes a comunicar em rede, para que eu e a equipa que trabalha na porta em frente, ou no hospital ao lado, ou no centro social, ou na hierarquia administrativa, possamos produzir algo mais do que a soma das partes, não é? Possamos co-criar, trabalhar em transdisciplinaridade, trabalhar em equipa. E eu queria que estas palavras, estes conceitos, estes valores, pessoas, educação, capacitação, equipas ou transdisciplinaridade, possam estar nas entrelinhas
daquilo que nós dissermos agora, porque são de facto os valores mais importantes. E eu tive o prazer de ver isso nas outras comunicações a que pude assistir neste encontro e gostava que esta discussão que vamos ter aqui hoje, mas que também vamos continuar a ter, porque esta discussão não termina aqui, possa ter estes valores sempre na base. Bom, para além disso, queria tentar mostrar esta minha apresentação focada na matriz daquilo que é a governação clínica, que é um conceito que veio dos britânicos, muito ligado às empresas, muito ligado à prestação de contas e que foi transformado, transportado para Portugal, nomeadamente para os cuidados primários, de uma forma que, por alguma razão, nos agradou muito a todos e que nos faz sentido. E a governação clínica vê os cuidados primários centrados na pessoa, centrados na família, sempre numa perspectiva de pilotagem e com vista a uma finalidade. Naturalmente que é resultados em saúde, ganhos em saúde, através de uma enorme transparência e prestação de contas. Sempre alicerçada com e também para os recursos humanos, para que possam fazer melhor a sua função, naturalmente com inovação, desenvolvimento, melhoria contínua, adequação de cuidados e gestão do risco. Mais uma vez, terminando, centrado na pessoa. Bom, estes são os pilares, naturalmente, da governação clínica, mas, insisto, não devemos esquecer que devem estar centrados na pessoa. Monitorizando tudo isto, temos múltiplas ferramentas, múltiplos patamares de avaliação, nos quais, em primeiro lugar, temos a contratualização, com todas as suas ferramentas, de que falámos muito neste encontro. Temos, voluntariamente, a acreditação, muito mais centrada na cultura de qualidade, mas estamos sempre a falar de governação clínica. E é nesta perspectiva de governação clínica que eu queria tentar mostrar o esforço que o Medicine One, ao longo dos vários anos com que eu colaboro com o Medicine One, há mais de 15, tem feito para tentar estar à altura de cada um destes pilares da governação clínica. E vou tentar, para cada elemento que o Medicine One faz já, não é vai fazer, onde é que se centra, principalmente, em que pilares se centra na governação clínica. Bom, uma agenda e um quiosque. O Medicine One tem uma agenda ágil, que permite visualizações de um dia, de 2, de 5, da semana inteira. Permite marcações na agenda por qualquer profissional da saúde, na agenda de qualquer outro profissional de saúde. Permite que o utente marque através do portal da saúde. Permite bloqueios em função de reuniões. Permite marcação de utentes, óbvio, mas permite marcação de reuniões. Permite, e vê-se ali, uma separação por cores que facilita a separação de consultas e adequação de cuidados. O Medicine One tem um quiosque que facilita o check-in do utente quando chega à unidade, permite o registro de marcas temporais, quando o utente chega, quando é atendido. Tem uma outra espécie de quiosque, que é uma mesa interativa, que chamamos CIAL, que está na sala de espera e que permite a consulta de alguns conteúdos mais elaborados, nomeadamente as agendas dos médicos, documentos que nós queiramos configurar para colocar lá como relatórios de atividade, planos de ação e alguns conteúdos de saúde. São totalmente livres os utentes de consultar esta mesa interativa na sala de espera de várias unidades onde já existe, como a nossa, na USF Marginal. Bom, a agenda e o quiosque são uma prova de medicina centrada na pessoa, de saúde centrada na pessoa, de inovação e desenvolvimento e de adequação de cuidados. Os SOAPs, os contactos e os episódios. No Medicine One, todos os contactos com o utente, independentemente do profissional, são registados numa mesma linha temporal, indexados pela data, naturalmente, e pelo profissional que os realizou. Qualquer que seja o profissional, tem acesso aos outros contactos do profissional. Há depois um sem número de filtros que permitem que eu, se quer ver só os meus contactos consigo, faça um filtro por meus contactos. Se quer ver só os registros de biometrias, os registros de MCDTs, há uma possibilidade de filtrar os vários contactos. Mas a visão inicial é todos os contactos estão disponíveis. Também algum contacto que um utente queira guardar como fechado, como confidencial, desde que o mencione ao médico, esse contacto aparece aqui, registado, mas não aparece o conteúdo, que é o que vimos de seguida. Este é o conteúdo de um contacto em SOAP, as rubricas S, O, A e P, que são conhecidas e generalizadas entre nós, e que permitem texto narrativo ilimitado
nomeadamente no componente S, do subjetivo. Isso é para nós importante em cuidados primários. Podemos escrever de forma narrativa aquilo que o doente sente e as nossas impressões também, não é? Pronto. E depois, nos componentes todos, mas principalmente no A, a possibilidade de codificação pela ICPC. Em qualquer local do processo clínico, eu posso consultar, no canto superior direito, qualquer outro utente, da minha unidade, naturalmente, para o qual eu tenha algum tipo de dúvida e queira aceder ao processo em qualquer momento. O utente não tem de estar marcado para esse dia, nem para essa hora. A gestão de episódios. O episódio, no fundo, é um conjunto de contactos em que um determinado problema ou uma determinada queixa do utente foi mencionado, não é? E esta visão gráfica que o Medicine One permite, da gestão dos episódios, mostra-nos, dá-nos uma visão macro desses mesmos episódios, não é? Os que estão a vermelho são os episódios atuais, os que estão a verde são os que já terminaram, e da esquerda para a direita é uma linha temporal que permite uma visão macro dos problemas do utente, dos seus episódios, e aquelas folhinhas pequeninas que vimos intercaladas em cada episódio são os momentos em que esse determinado episódio, esse problema de saúde, vamos dizer uma depressão, por exemplo, foi abordada naquela consulta. Bom, que pilares principais estão aqui envolvidos? Mais uma vez, centrada na pessoa, inovação e desenvolvimento, gestão de risco clínico. Alertas. O Medicine One tem um sistema dividido, vamos dizer assim, de alertas memorandos, que estão do lado direito sempre no processo clínico. Tem outro depois de alertas propriamente ditos com a medicação. Estes alertas estão, grosso modo, baseados em normas internacionais, em normas da Direção-Geral de Saúde, e permitem-nos ter facilmente acesso àquela senhora, podemos amplificar, que tem a necessidade de fazer uma densitometria em maio de 2007, com base em critérios das normas da DGS, tem a vacina do tétano em atraso, tem a necessidade de fazer um registro, uma quantificação dos hábitos tabágicos. Nós, neste menu, podemos carregar no botão que diz processar alerta e emitir diretamente o exame, sempre que houver um exame em causa. Bom, os alertas estão sobretudo centrados nas pessoas e nas suas necessidades, mas também noutros pilares da governação clínica. Fichas de seguimento e formulários. Bom, são as fichas que todos conhecemos, começando pelas mais lineares de biometrias, de análises de exames, de MCDTs, mas também as outras que conhecemos dos principais grupos de saúde, hipertensão, diabetes, saúde infantil, e outras novas, saúde do idoso, psicologia, pé diabético. Estas fichas permitem-nos, sair de uma visão macro e focar-nos por momentos neste problema de saúde, não é? Eu quero que na ficha do hipertenso ter lá reunidas as biometrias e as análises que têm a ver com o hipertenso, para facilitar o registro, para facilitar a leitura e análise desses itens. E uma das coisas úteis que o Medicine One tem nesta área é que dentro destas fichas eu posso ter também uma visão gráfica. Por exemplo, aqui nas análises eu consigo ver automaticamente, carregando num botão e selecionando hemoglobina e ferritina, eu vejo a evolução da hemoglobina ao longo do tempo. Aqui embaixo, no Medicine One, mostra um gráfico cronológico. Consigo ver a evolução da hemoglobina, que ali em determinada altura baixa, e a ferritina, não é? deste utente. E daí posso tirar as minhas conclusões, obviamente. A mesma coisa na ficha de hipertenso, os valores de pressão arterial, evolução ao longo do tempo, que não se via na outra imagem, agora está cá em baixo, deste utente, com valores bastante variáveis. E o médico pode usar estes valores, este aspecto gráfico, quer para si, para ter uma visão de conjunto, mas também para mostrar ao utente e imprimir e oferecer ao doente que poderá não estar sensibilizado para os valores altos que tem tido ou para uma ação terapêutica que nós queremos iniciar e achamos que o utente precisa desta visão macro. Formulários. O Medicine One tem de origem vários formulários e escalas, como esta, a escala de Lawton e Brody de dependências, que permite, quando preenchidas, naturalmente, o aparecimento de um gráfico que se vê aqui na base, mais uma vez, numa linha de tempo. A evolução da escala de Lawton e Brody de dependências para este utente. Mas, para além das escalas de origem, permite a criação de outras escalas. O Medicine One não tinha a escala do Mini Mental State e foi criada por nós. Criámos os vários campos, com as pontuações a dar a cada campo, conforme a escala original, naturalmente, e automaticamente também é criado um gráfico de evolução. A mesma coisa para outros formulários e escalas que nós já criámos na nossa unidade, como a escala de Cage, de Braden, de depressão de pós-parto de Edimburgo, Bartel, Chades 2 e outras que queiramos colocar.
Bom, as fichas de seguimento e os formulários têm sobretudo a ver com a adequação de cuidados, prestação de cuidados adequados para este utente que está à nossa frente. Tarefas e renovação de receituário. As tarefas são isso mesmo. São ações que nós achamos entre nós, profissionais, que queremos que o outro profissional faça, ou que sugerimos, ou nós próprios podemos emitir tarefas em causa própria. A tarefa mais nobre de todas para nós é a da renovação de receituário. Um utente que chega à unidade ou que telefona e que diz à secretária clínica: eu preciso que o meu omeprazol ou a minha paroxetina seja renovada por mais um mês, que é a data da consulta, e eu não tenho neste momento receitas. O que acontece é que a secretária clínica faz esse registro da medicação, nomeadamente se estiver na medicação crónica, e emite isso para o Dr. Tiago Carneiro, que recebe uma linha destas. Cada linha destas tem a fotografia do utente, se estiver no processo, o nome, naturalmente, tem a designação da tarefa, que é da renovação de receituário, mas depois tem a data em que foi recebida, a data que foi dita ao utente para vir buscar, tem o grau de urgência sentido pela secretária clínica ou por quem emitiu, que é aquela verde, aquela barra verde do lado direito, neste caso de baixa urgência, e tem quem emitiu. Isto é uma prova, é uma ação muito importante para a prestação de contas, não é? O registro do documento recebido fica totalmente registado nos seus vários aspectos. Outras tarefas que existem são o pedido de telefonemas, o utente que deixa documentos para eu observar, até tarefas completamente em texto livre que eu posso pôr para mim próprio. Não me esquecer de analisar o processo da doente tal. Pronto, e emito essa tarefa para mim próprio, para eu que no dia seguinte tenha uma nota disso mesmo. Bom, a tarefa que para nós é mais nobre é a da renovação de receituário, porque facilita muitíssimo esse processo. Neste caso, desta utente, eu carreguei num botão e apareceu uma medicação que a utente pediu, que eu vejo, caso concorde, em poucos cliques tenho a receita sem papel prescrita. Até há 9 meses. Há 9 meses recebemos esta mensagem: prescrição não autorizada para o presente software neste local de prescrição, na minha unidade. Nas outras unidades com Medicine One, em que é possível fazer a receita sem papel, aparecem informações como esta. Eu estou a tentar prescrever omeprazol a um utente que tem na sua medicação crónica clopidogrel e há um aviso de interação. Neste caso, uma interação potencialmente grave. Tenho também acesso à bula, à monografia do medicamento, com base nas edições Simpósio. Bom, as tarefas e a renovação de receituário são uma ferramenta, mais uma vez, centrada no utente e uma prova de inovação e desenvolvimento. Mas também de risco clínico, naturalmente, com este aspecto dos alertas das interações medicamentosas. Arquivo multimédia. O Medicine One permite guardar no processo clínico em vários locais, os mais nobres serão as biometrias e os MCDTs, mas em qualquer local, ficheiros de imagem e PDF. Neste caso, uma radiografia de tórax de 2009, vejam, já em 2009 isto era possível, em que eu terei guardado neste utente uma radiografia de tórax que pode ser ampliada, naturalmente, e analisada em função daquilo que for clinicamente necessário. A mesma coisa para as biometrias. Este utente com uma lesão por trás do pavilhão auricular, aqui outra imagem, em que se vê melhor, tratava-se de um basalioma. Isto é muito útil, por exemplo, no seguimento de lesões cutâneas, de feridas, nomeadamente na nossa unidade na área de enfermagem, em que a evolução de feridas é feita, muitas vezes, com o recurso à fotografia. Isto é útil, mais uma vez, quando o enfermeiro que vai ver amanhã a ferida não foi o que viu hoje ou anteontem e, por isso, não tem uma noção tão boa da evolução. Se tiver uma foto, isso facilita muitíssimo a noção de estar ou não melhor, tão simples como isso. Bom, naturalmente, estas ferramentas permitem uma adequação de cuidados e são centradas na pessoa. Doutor Tiago, 5 minutos. Sim, sim. Registro de todos os movimentos e documentos. É uma questão de segurança, de transparência e de prestação de contas. Na agenda, qualquer movimento na agenda é registado, como vimos nestas 3 linhas, em que houve uma marcação, uma transferência e depois outra transferência. A que horas foi feita o movimento, quem fez o movimento e fez o movimento para onde. Quem tem acesso a isto não é só a Administração Central. Qualquer profissional da minha unidade pode ver quantas vezes o doente foi transferido, desmarcado, remarcado, quem fez e quando fez. Mais uma vez, uma prova de transparência que obriga a prestação de contas.
Arquivo de documentos, qualquer documento emitido na USF, documentos fabricados por nós dentro do Medicine One, relatórios, cartas a colegas, cartas a utentes, guias de tratamento, quando são emitidos pelo Medicine One, são arquivados em facsímile, com uma data em que foram emitidos e o autor. Eu posso voltar a emiti-los as vezes que eu quiser, segundo as vias, chamemos assim, e sai exatamente o mesmo documento, não é? Nomeadamente documentos neste utente desde 2011. Relatórios clínicos. Há pouco dizíamos que era importante, termos a possibilidade de emitir relatórios clínicos. Eu, com 3 cliques, emito um relatório clínico com a lista de problemas do utente, com a lista de medicamentos crónicos e com uma caixa de texto livre que eu posso querer para introduzir ou para concluir alguma coisa. Pilar de prestação de contas é o mais importante neste registro de movimentos. Queries e relatórios SQL. Bom, os queries são filtros em que eu posso pedir uma listagem ao Medicine One dos utentes para fazer, por exemplo, o ciclo de qualidade. Os utentes que estão a tomar omeprazol e que têm gastrite, mas que não têm, estou a inventar, mas que não têm esofagite. E escolho, quer que tenham este grupo etário, quer que tenham esta medicação crónica, não quer que tenham este problema de saúde e quer que tenham aquele. E o Medicine One emite-me uma lista, com esses utentes naturalmente, a qual eu posso mandar para Excel para fazer a minha investigação, posso produzir uma pirâmide etária e todos os campos do Medicine One, bom, pode haver algum que esteja a falhar, mas a esmagadora maioria dos campos do Medicine One permitem estes filtros. A diferença entre isto e os SQLs é que os SQLs permitem-me algo mais. Permitem-me que eu, tendo esta listagem obtida, destes utentes que fazem omeprazol e têm gastrite, eu consigo ter mais uma lista de campos que me permitem fazer investigação e ciclos de qualidade. Permite-me saber destes quais também fumam, destes quais tomam também metoclopramida, e estes outros campos me permitem depois, do ponto de vista da investigação, estabelecer associações, procurar associações, sem ser necessário ir ao processo clínico de cada utente. Isto faz com que eu consiga, por exemplo, em vez de ter de estudar amostras de utentes, consiga estudar a população toda dos meus utentes, porque aparece uma lista de Excel com toda a informação que eu quero consultar. Bom, isto é um exemplo de um estudo da prescrição adequada de IBPs que nós fizemos com o recurso aos SQLs. Bom, os SQLs são mais uma ferramenta de prestação de contas. Usamos-las todos os dias para fazer relatórios de atividades, para os internos fazerem relatórios de atividades e preparar, naturalmente, argumentação, por exemplo, na contratualização. Quase a terminar, mensagens. Existe uma ferramenta de conversa, de mensagem dentro do Medicine One. Aqui está o exemplo em que a secretária clínica Cláudia me enviou, dizendo que teria com ela na secretaria um utente que precisava de uma vinheta que eu me tinha esquecido de pôr. Estas mensagens podem ir diretamente, ser de baixa importância, ir diretamente para o arquivo das mensagens, que eu vou ver em qualquer altura, ou podem aparecer, se forem de importância máxima, diretamente no ecrã. Naturalmente, as mensagens são um auxílio ao profissional. E para terminar, o Eu Mais, o utente ligado. Esta é a única ferramenta que nós não temos, destas todas, que nós não temos na nossa unidade. O Eu Mais, na prática, é uma aplicação para o utente, que o utente tem no seu telemóvel e que permite o acesso configurável ao seu processo. Permite conhecer as marcações que tem no seu processo, permite o acesso a patologias, aos problemas de saúde, às suas biometrias e às suas análises, na forma de gráfico, e um pouco mais polémico entre nós, permite conversar com o médico, permite enviar documentos, anexos, por exemplo. Bom, o Eu Mais será a prova provada de que este é um programa que tenta estar centrado na pessoa. Bom, um pouco à laia de resumo e de perspectiva, como é que eu acho que um sistema informático deveria ser? Um sistema informático deve ser centrado nas pessoas e nas suas finalidades, deve ser configurável, deve ter capacidade de escrita narrativa, deve ter ferramentas de apoio ao raciocínio e à decisão clínica. Deve permitir e obrigar à interoperabilidade de plataformas, para que possamos utilizar apenas um. Deve permitir e facilitar a comunicação entre os vários níveis de cuidados em rede e deve ter ferramentas de telesaúde. Deve ser seguro, deve ser transparente e obrigar à prestação de contas e deve ter ferramentas para a monitorização, ciclos de qualidade e investigação. Este, eu penso que é o esforço que o Medicine One tem feito para estar à altura da maneira como nós vimos os cuidados de saúde primários.
enquanto o Diogo vai pondo isto aqui, eu agradeço o convite que foi feito. Isto é um convite um bocadinho difícil de dar resposta, não é? Porque convidaram para comentar 2 apresentações, há uma perspectiva global, sem conhecer o que é que iam apresentar. E, portanto, tive que antecipar, fazer aqui um exercício de configuração do futuro, pensar o que é que ia acontecer para poder dizer. E cumprimentando os meus colegas de mesa, ou de debate, uma primeira nota, enfim, simpática para o professor Henrique Martins, porque quando ele assumiu que já tem 40 anos e que ainda não tem médico de família, e que há 38, e quando tinha 38 também não tinha, eu digo desde já, primeiro não percebi bem se era uma questão de não ter médico de família por opção, que é um seu direito legítimo, não é? Porque tem outra solução, ou então eu desafio já claramente aqui qualquer equipa de saúde familiar da zona de onde habita, Lisboa, presumo eu, para inscreverem desde já no seu fecheiro por 2 razões, que são um bocadinho contraditórias. Uma, que é com a expectativa de quando estiver lá, não é? Perceber, sentir o que é a dificuldade do desempenho no dia-a-dia. Que é uma experiência. A outra, não, mas a outra, pode ser ao contrário. Ele tem outra expectativa positiva. Como ele agora está aqui, a nossa unidade vai funcionar muito melhor. E, portanto, se quiser, de certeza que haverá aqui pessoas que aceitariam essa questão. Bem, Era uma boa cunha. e tanto agora é um meu conflito de interesses, não é? Para não deixar dúvidas para ninguém, eu não estou nesta dúvida, deste estado de alma destas questões, não é? Eu, claramente, já optei há muito tempo, eu quero ter a internet das coisas, que é para... quero ter a internet das coisas, que é para ter tempo para as pessoas e para falar com as pessoas. E, portanto, não tenhamos dúvidas nenhumas. Nós hoje precisamos das tecnologias de informação e comunicação para ter mais tempo para nós. Têm que ser funcionar. E têm que ser pensadas, desenhadas, no sentido humano que elas devem ajudar a manter. Portanto, esse é o primeiro e o grande desafio. Temos aqui 2 interessantes apresentações, uma primeira observação global, não é? A do professor Henrique Martins, utilizando até a intervenção magnífica do Dr. Rodrigues de ontem à tarde, é o que eu representaria, poderia assumir como uma apresentação da corporate governance, se quiser, a governação institucional da administração, que a mim, enquanto profissional de saúde, me interessa pouco, não é? Eu percebo que há aquele contexto, mas o que me interessava é assim, quais são os produtos finais? Qual é a qualidade de desempenho que eu tenho? Embora eu perceba que aquilo tem que ser feito. Mas é um problema que ele tem que assegurar. É por isso que lá está, existe a SPMS. Não é? Em termos dos profissionais que aqui estão, nós que estamos preocupados com a clinical governance, com a coordenação clínica, com a prestação, com o desempenho no dia-a-dia, esperamos é que aquelas todas as coisas que foram anunciadas sejam de facto, ou levem de facto a que eu no dia-a-dia as aplicações interagem, funcionam, eu consigo dar resposta em tempo útil. E depois tivemos outra intervenção que o Tiago fez e que apresentou uma aplicação e que tem um conjunto de funcionalidades magníficas. E aqui começamos a ter um problema. Achando eu que montes daquelas funcionalidades são interessantes, há um problema complicado. Nós não podemos discutir isto numa lógica de estados de alma. O que falta e que é essencial terminar, temos de ter os termos de referência que as aplicações, qualquer sistema de informação deve ter para perceber se aquela está mais ou menos adequada. E não, porque eu gosto mais daquela de outra. Que responda àqueles requisitos, tem aqueles critérios, tem aquelas questões. E, portanto, temos que construir. E essa é a exigência dos termos de referência que devíamos fazer, e essa era a primeira questão. E antecipando eu, que o professor Henrique Martins iria apresentar o Enesis de 2020, porque acho que é uma excelente iniciativa que houve para construir pela primeira vez uma estratégia de sistema de informação, eu apresentava só este documento em abril de 2016, e que é um excelente documento que já está feito, não é? E que tem o referencial estratégico do que pode ser o desenvolvimento ou os requisitos digitais para os cuidados subprimários. E que tem várias questões muito interessantes, em que junta, de facto, as questões de curta, média e longa estratégia. É esta visão litada de GPs, são os ingleses, podemos pôr a equipa de saúde familiar, não interessa, e que é muito interessante, porque pensa as necessidades e define o quadro estratégico em função do modelo organizacional. E diz, que modelos é que há? O que antecipa o futuro? O que é que nós vamos ter no futuro? E, portanto, algumas das decisões de corporate governance, não é? Ou da governação institucional que o Sr. Henrique Martins apresentou, naturalmente têm que ser tomadas, não é só substituir computadores, é daqui a 5 anos, que tipo de computadores é que eu preciso? Se calhar só preciso de Surface, ou tablets, ou qualquer coisa. Se calhar já não preciso deste tipo de computadores. Portanto, não é só fazer a sugestão, precisa ter uma visão estratégica de gestão desta questão. E este documento, recomendo vivamente, podem utilizá-lo, posso mandar a quem quiser, é muito interessante. E depois tem uma visão mais macro, de integração com as várias coisas. Mas então, como é que vamos criar os termos de referência para discutir e eu poder fazer alguns comentários, algumas questões que apresentaram? É porque as questões que falaram aqui são interessantes, mas nós temos que perceber o processo clínico eletrónico, quando nós falamos, nós temos um lastro, não é? É aquele processo em papel que a malta tinha, é o processo do médico, do enfermeiro, não é? E não é esse o foco da questão. O foco da questão, quando estamos a falar disto, estamos a falar da pessoa.
Estamos a falar e antes do processo clínico eletrónico, antes de nós, existe uma coisa que é um percurso de vida, de saúde e doença, de problemas, etc. Não é? E que as pessoas vão tendo. E vão tendo várias coisas que vão acontecendo ao longo da sua vida. Eventos, determinantes em saúde, várias questões que são importantes, edificantes, que vão acontecendo e sobre os quais vão ter que interagir, sobre os quais vão ter que ter prestação de cuidados, vão interagir com os profissionais. Você continua elétrico. Continua que neste é que não anda, meu. Tem o micro... este também está... Não, tá, continua. Pode continuar. Não estava com muito som. Continua. Se isso funciona assim é melhor. Não, está bom, E, portanto, esta é a questão essencial. O foco é este. Mais do que discutir quais são os computadores, quais são as coisas que temos, o foco é este. E sobre isto, eu vou tentar, com 4 grandes áreas, determinar o que devia ser os termos de referência do processo clínico eletrónico, respondendo a algumas das questões que aqui puseram. E algumas já foram floradas por qualquer um dos dois, não é? E a primeira questão é que nestas coisas todas, precisamos de uma coisa que é como fazer a gestão do percurso. E vejam, tudo o que eu vou dizer vai como fazer a gestão do percurso, mas que a pessoa é autónoma a fazê-la. O processo clínico eletrónico não é nosso, estamos a falar de outra coisa. É como é que aquela pessoa faz o seu trajeto de vida e de saúde. E, portanto, no seu percurso vai ter contactos connosco. E nós vamos precisar de suportar, de ter esta informação organizada nas suas diversas formas. Seja a narrativa, as avaliações, as escalas que o Tiago falou, um conjunto dessas coisas, os problemas, diagnósticos, objetivos, plano, o que quiser, as intervenções, o trajeto, o que vai acontecendo, as avaliações. Isto, se é claro para todos, tem a ver com a questão do projeto, do percurso, tem um conjunto de requisitos que devem existir. E nós temos que começar, uma vez por todas, esse é um desafio que fica para a SPMS, naturalmente, no âmbito do ENESIS 2020, não é? É claramente ficar definido, até ao final deste ano, quais são, e isto é ser feito de forma participada, como ele já disse que estava a fazer, com os stakeholders, resta ver quem são e quais são que estão a dar essa informação e de que forma é transparente o que é produzido na parte final, é garantir que alguns destes requisitos estão lá expressos. E, portanto, a primeira é a questão do ser multiprofissional. Nós não podemos ter agora um novo processo clínico para o psicólogo. Não, nós temos uma informação da pessoa. Essa informação da pessoa tem uma tabela, outra tabela, que eu, se calhar, médico de família nunca vou utilizar, que é utilizado pelo psicólogo, pelo nutricionista, mas está lá. E depois, por uma questão de níveis de acesso à informação, de perfis, do que quiserem, porque isto está centrado na pessoa, nós vamos vendo o que é preciso lá estar. Esta é que é a questão essencial. Não pode haver desenvolvimentos de uma coisa, depois ao lado, que é daquele grupo, ou que é do outro. Porque a pessoa é única. E a diabetes é a diabetes. E se chama uma coisa diferente, na CID-9 ou na ICPC, alguém tem que resolver, aqui atrás, a sua configuração, se quiserem, a sua identificação, a sua compaginação para funcionar em conjunto. Então, esta é que é a questão essencial. E o registro não é daquele profissional. O registro foi feito, o registro de informação, o suporte de informação foi feito por aquele profissional sobre aquela pessoa. Essa é que é a questão essencial. Claro, temos de saber quem foi. Se foi José Luís Pescaia ou se foi André Pescaia. Lá por ter o mesmo nome, quer dizer, não é? Temos de saber se foi ele ou se fui eu. Não pode haver aqui dúvidas quem registrou. Mas é daquela pessoa. Aquela pessoa tem um registro de qualquer coisa. Aquela pessoa é que foi feito aquele ato. E depois vamos ver quem fez, mas é de centrar nessa pessoa. Este é um conceito essencial e que deve ser obrigatório exigir e que as diversas aplicações apresentem. Outra questão, naturalmente, é a interoperabilidade. Mas que decorre, veja-se, esta primeira já tiver resolvida, algumas questões ficam mais resolvidas. A interoperabilidade tem a ver com várias questões externas, e quando digo externas, digo técnicas, tecnológicas, não é? E hoje estes padrões internacionais estão bem definidos, o que é que deve existir. Portanto, nem sequer, isto hoje é um problema técnico. É um problema de não estar o termo de referência definido e exigir que qualquer aplicação seja obrigada àquela interoperabilidade. Este é que é o requisito que tem que estar definido. Porque é uma coisa que eu acho magnífica dizerem que hoje não há interoperabilidade. Quer dizer, os requisitos são todos definidos. E, portanto, só tinha que ser dito, olha, não pode existir, se não for ler, e como disse o professor Henrique Martins, junto com o RNU, e o RNU, esperemos que ele consiga arranjar dinheiro para fazer o regulamento, ou para modificar a parte tecnológica do RNU, porque o RNU é um marco histórico, como disse muito bem o professor Henrique Martins, aquele despacho do RNU vai permitir mudar um conjunto de coisas na desgraça que era do nosso SINDES e do nosso RNU atual, portanto, espero que consiga arranjar financiamento, e quem tiver possibilidade de acesso a alguma fonte de poder fazer algum lobbyzinho para arranjar essa verba para ele conseguir fazer isso, porque é muito importante que seja feito em tempo útil. E depois esta questão de interoperabilidade semântica. Falou e bem na CIP. A CIP é uma coisa muito complicada. E tem que se perceber qual é a sua história, o seu desenvolvimento, porque é que surgiu desta maneira. Mas nós não podemos ficar presos nas classificações das nomenclaturas. Temos que ver como é que elas são utilizadas. Aquela pessoa sofreu qualquer coisa, viveu qualquer coisa, tem que ter um registro, tem que se compaginar isso. Isso é feito cá atrás, antes, quando se pensa, é um requisito.
Outra questão é a integração, também já aflorado para eles dois. Isto tem que estar pré-definido. Hoje em dia, se eu vou correr, eu tenho uma coisinha que diz quantos passos dei, quantas calorias perdi, qual é o registro da minha atenção. Portanto, qualquer desenvolvimento tem que perceber, qualquer aplicação tem que ser possível, agora e para a frente, ser feito de forma aberta, desenhado de forma aberta, que permita a incorporação dos dados, da informação que vem de outras fontes, de outros dispositivos. Isto tem que ser pensado antes, é um requisito obrigatório para o desenvolvimento da aplicação e não depois a posteriori. Depois a questão modular. Esta questão dos modos é uma questão essencial. Nós temos que desenvolver todas as aplicações. Isto é uma obrigação que deve ser posta aos engenheiros da arquitetura, que tem que ser feito de forma aberta para perceber que nós hoje, o Tiago falou de um conjunto de tabelas que criaram, que puseram. Nós não somos enciclopedistas. Hoje utilizamos aquilo e na saúde nós sabemos isso bem. E afinal aquela tabela, daqui a 5 anos, já não é a que deve ser utilizada, é outra. E portanto a aplicação tem que ser feita de maneira a funcionar, que permita a substituição, a integração de outras formas de registro, de outras questões que são importantes fazer. A telesaúde é óbvio para todos, não é? O que significa a mobilidade, a telesaúde é a mobilidade. Isto não é só eu falar com Cabo Verde, ou dizer que não tenho aqui o cardiologista e quer falar com vocês. Pode ser na porta ao lado. Há um conjunto de coisas associadas ao conceito de telesaúde que têm que ser abrangidas por todos. E, essencialmente, depois a parte final, esta é muito importante. Todos nós que vivemos o processo da passagem do papel para a parte digital, não é? Sofremos com esta mudança. E fomos sempre com aquela questão do preciso escrever, aquilo não dá. É preciso perceber que há uma mudança de paradigma essencial quando estamos a informatizar. Só é pesquisável, só conseguimos fazer queries, só conseguimos medir o que lá está, se estiver parametrizado. E, portanto, há um esforço, que também é contínuo, de criar as métricas, criar a lógica de olhar para aquela realidade e criar tabelas, formas de parametrizar e medir isso. Mas, naturalmente, que tem que haver um espaço de texto livre. Nós temos que ter um espaço, eu diria, opinativo, não é? Por qualquer coisa, um comentário, que não é depois para ser parametrizado, não é para ser ajustado, mas nós temos que ter que é um registro importante para nós. E esta é uma grande área que é essencial. A outra é a agenda da comunicação. A agenda da comunicação, este que eu chamei assim, porque não arranjei outro nome melhor para isto, não é um problema dos estados clínicos. A agenda da comunicação é a comunicação que o cidadão, naquele seu trajeto de vida, vai ter quando precisa ter contacto uns com os outros, quando quer contar connosco, quando vai à unidade de saúde, quando quer informação da unidade de saúde, reflete um conjunto de funcionalidades, não é? Que são importantes que estejam garantidas. E o acesso desta agenda é do cidadão e do profissional. Todos têm que ter acesso a esta forma de agenda, todos têm que ter, quantos? 10, ok. Todos têm que ter as funcionalidades das novas agendas. Quando digo a funcionalidade da agenda, são aqueles dispositivos todos. O Tiago mostrou 1, 2 ou 3, há outros para aí espalhados. Hoje todos nós temos coisas de agendas, de notebooks, não sei o quê, dos nossos telemóveis. Portanto, esse tipo de funcionalidades, esse tipo de coisa que eu recebo em casa, a informação que estou atrasado para a consulta, que falta de meia hora para lá chegar, que está ligado ao coisa do trânsito, que me avisa da consulta 24 horas, não estamos a falar de nada do futuro, é uma coisa que existe hoje em N aplicações. Portanto, este conceito de agenda de gestão é uma coisa que é essencial. E a questão dos quiosques, o que estamos a ver, e que gostava que todos pensassem na questão dos quiosques, mais uma vez o que é preciso era ter a estratégia, qual é o tema de referência. Hoje é inaceitável que eu chegue a uma unidade e tenha que ir para uma fila. É inaceitável, não é, quer dizer, inaceitável, temos que conviver com isso, mas quer dizer, devia ser uma exigência, não é? Eu chegar lá e, naturalmente, porque eu só tenho um cartão, não tenho um telemóvel de modelo ou não sei o quê, podia ser outra solução, ter a app, esta aplicaçãozinha, que fazia o reconhecimento quando eu entrava no ambiente Wi-Fi, que as unidades já têm, mas que o meu é mau, mas para o utente é bom, não é? Que ainda bem, nesse caso bom. Então reconhecia automaticamente a aplicação, eu já cá estou e dizia logo, olha, já cá está o Zé Luís, já vai para a consulta de não sei quem. Certo? Ótimo, mas há muitos sítios que isso não funciona, as pessoas não têm esse telemóvel, não têm a aplicação. Então tens de ter um quiosque. E o quiosque o faz é que o cartão, com a identificação, faz a gestão com a fila faz a gestão da fila de espera, distribui as pessoas na unidade, resolve um conjunto de problemas. Houve várias experiências, eu tive o primeiro quiosque que funcionou bem, multimédia, cá no país, e portanto funcionou bem, agora já não tenho, foram cortando as coisas. Mas esta questão tem que existir e tem que ser. E tem que haver uma estratégia para isso. A plataforma comunicacional, o professor Henrique Martins falou, façam uma justiça, e espero que o professor Henrique Martins faça isso, dizer que eu tenho sido, no último ano, eu e o Carlos Nunes, os maiores arautos ou defensores do que eu chamo o lado bom da SPMS. Porque esta é aquela estratégia magnífica, e já dei os parabéns várias vezes, eu gostava de dar em público, que isto é pena o tempo que demora a ser concretizado, é pena a gestão do projeto, não dos profissionais que lá estão ligados, mas as nossas ARS, esta coisa complicada, porque isto de facto vai ser um paradigma, uma plataforma comunicacional para todos os profissionais do SNS. É um avanço magnífico e que não me importa reconhecer. Tenho pena é que a sua divulgação, que está ainda, tem demorado 1 ano e meio, quase 2 anos, só para todos os profissionais terem o seu endereço de e-mail.
A estratégia está associada a isto, a um conjunto de funcionalidades magníficas, magníficas, e que vão mudar a nossa forma de organizar uma plataforma comunicacional que temos. E depois, naturalmente, que estas questões das agendas, como as outras coisas todas, têm que ser desenhadas para ter a possibilidade, a nível local, parametrizar e personalizar. É essencial perceber que não pode haver uma decisão. As coisas do agenda que diz, é tantas consultas para não sei o quê, tantas para todo o país, desculpem lá, isto é de uma indigência intelectual que não dá para acreditar. E, portanto, desculpem lá, em cada unidade nós vamos ter que decidir as coisas como é que vamos organizar. Se eu estou na Figueira, é diferente de estar em Cascais. Isto agora estou com o Visto, a Liana e o André à frente, eu dei para os meus exemplos. Agora vou passar outros exemplos aqui da Aveiro ou qualquer coisa. Mas pronto, é uma questão completamente diferente, certo? E, portanto, isso é essencial que assim aconteça. Terceiro ponto essencial. Não pode haver uma funcionalidade destas que não seja um dispositivo de gestão de conhecimento. Ou seja, a questão essencial, qualquer aplicação hoje, chamemos processo clínico eletrónico, outra coisa qualquer, tem que estar associada a como é que me ajuda a fazer melhor, como é que me ajuda, como é que me capacita, a mim e aos outros profissionais, aos cidadãos. E, portanto, é logo um pacote de coisas, alguns também já vimos, que têm que existir. Mais uma vez, devemos ter, de uma forma muito explícita, os termos de referência do que é o processo clínico eletrónico nesta área, para perceber se as outras aplicações têm ou não têm. Não podemos dizer, eu gosto muito daquela. Temos de ter objetivos, não é? Porquê? Dá melhor, dá pior, e depois estou disponível para aceitar uma coisa que dá mais ou menos, tem outros benefícios. E, portanto, as páginas semi-estruturadas, os alertas, protocolos, a aplicação clínica, mecanismos para evitar o erro, são questões essenciais. Naturalmente, tem que ter associado uma ferramenta de auditoria clínica. Nós não podemos continuar a fazer estas coisas com os papelinhos e mais não sei o quê. Desculpem lá. Temos informação disponível e, portanto, temos de ter uma lógica muito simples de poder tratar a informação, compilá-la, ver onde é que estou, introduzir a mudança e medir o que é que está a acontecer a seguir. Deve ter, da mesma maneira, um dispositivo para ler toda a informação. O professor Henrique Martins falou nisso. Eu não estou preocupado, é da Corporate Governance. A Corporate Governance é que tem que resolver o problema, como é que cria uma base de dados única, de dados consolidada, com as bases de dados da Conferência de Faturas, do CIARS, da Direção-Geral de Saúde, não sei o quê. Isso é um problema que é da responsabilidade da Corporate e que deve saber resolver. E o que eu quero ter acesso é essa base de dados consolidada, onde está a informação toda centrada no doente, que permite, com os vários níveis de perfis, de fazer a exploração dos dados, seja os SQLs ou outras coisas. Isto é uma questão essencial. Através de dispositivos simples e fáceis de tentar, e que é, se quiserem, a visão do BI dos cuidados suprimários, que felizmente, e o professor Henrique Martins também já aqui o assumiu, vai ser resolvido e agora vai do bom caminho. E depois a questão da literacia. Esta questão do conhecimento tem que estar associada a dispositivos que permitam partilhar informação. A literacia é ter aqueles documentos que nós partilhamos uns com os outros, queremos dar aos doentes, que eles podem pesquisar para não irem ao Dr. Google, não é? Nós temos que criar o repositório de literacia para não irem ao Dr. Google. O Dr. Google é um concorrente, é muito pior que os privados versus público. O Dr. Google cria muito mais ruído. E, portanto, nós temos que investir claramente nesta questão e este é o dispositivo que tem que estar associado para o cidadão e para nós. E, finalmente, o dispositivo de governação. E aqui entramos na área do professor Henrique Martins. Porque a área do professor Henrique Martins não é fazer estas coisas que eu estive a falar antes. É ser os termos de referência, que são estes, que têm de ser feitos connosco. Depois nós vamos utilizar isto e deveria haver a possibilidade, num país de empreendedores, num país de grande inovação tecnológica, que tivesse a possibilidade aberta, com a regulação da ES-PMS, de garantir que podíamos utilizar o potencial que temos hoje instalado, magnífico, da inovação que está cá. E não amputar ou estourar com o mercado, porque, de facto, nós é que vamos dizer como é que fazemos e nós produzimos também. 5 minutos. Ok. Esta questão da governação é essencial. Foi o que ele falou. E, portanto, não vou perder muito tempo com estas questões. A minha preocupação é que eu não percebi, no que o professor Henrique Martins disse, naquelas coisas que falou, e que são questões legítimas, pesadas, difíceis de ser resolvidas, e que eu não queria estar na pele para resolver essas questões todas, não percebi qual era a visão de futuro. Não percebi, é tal termos de referência que eu apresentei aquele documentozinho, não é? Dos requisitos digitais, os cuidados primários de saúde em Portugal daqui a 5 anos. Vamos estar todos na nuvem ou não? Não percebi o que é que está a sustentar a compra daqueles computadores ou a visão das várias coisas. Não percebi porque é que estamos a mudar as cabelagens daquela... Não percebi, não é para me explicar agora. É só dizer que é de reconhecer a omissão, de não ser claro, a omissão pode ser por desconhecimento da minha parte, desta questão. E esta visão estratégica que é essencial. Quer dizer, daqui a 5 anos, nós vamos trabalhar todos em que ambiente? É tudo telesaúde? Os cuidados primários estão na nuvem? Esta questão tem que ser feita. Senão as decisões que estão hoje estão claramente amputadas no futuro. Vai ser catastrófico. E daqui a 5 anos, se estivermos nesta sala ou noutra, não for para o seu encontro, estamos a ver se conseguimos arranjar mais 6 milhões para mudar os computadores outra vez. Não é? E não mudamos as questões.
E depois, a questão das plataformas comunicacionais, não vou perder mais tempo disto, é só o reconhecimento de uma questão essencial. A questão da identificação única também já falada, é um problema sentido por todos, que penso também será resolvido, enfim, dentro dos nossos trâmites, da nossa administração pública de um ano ou dois, mas será resolvido. A questão de suporte e apoio, eu aí tenho algumas divergências com o Sr. Henrique Martins, porque não sei de quem é que é a responsabilidade. Agora, em termos de governação institucional, obviamente, com serviços deste tipo, um sistema de informação para a prestação de cuidados de saúde às unidades onde se prestam os cuidados de saúde primários tem que ser criado, independentemente que a responsabilidade no serviço e a tipologia de serviço de apoio de helpdesk. Ou, se quiserem, de back-office, depois chamem-lhe o que quiserem. Se está na ARS, se está num call center ou se está na SPMS, é a coisa que menos me interessa. O que me interessa é quando às 8 da manhã entro na minha unidade com perspectiva de serviço, se tiver um problema tem que ter alguém que dá uma resposta. E às 8 também tem que ter alguém que dá uma resposta. Não sei onde é que estão. Isso não é a minha preocupação. E, portanto, esta questão de tipologia de serviços é uma exigência normal, de gestão, de administração, e que o professor Henrique Martins identificou muito bem. Agora, eu não estou preocupado se fica na ARS ou no outro lado. É por isso, mais uma vez, que é os termos de referência, é o desenho do sistema que tem que ser feito, é uma decisão que é avaliada em termos da sua gestão corporativa, é avaliada em termos do desempenho que existe ou não, do tempo de resposta que temos ou não. E depois, esta questão também já falou, mais uma vez alerta, não sei se perceberam, que há coisas, várias peças que vão mexendo. Saiu a lei quadra, uma proposta de lei quadra há uma semana, acho eu, que é do Service in a Cloud, que é aquele SSA, significa aquela, não é? Significa aquilo, Cloud Service, já não sei como é que é, professor, diz-me lá, como é que é o acrónimo? Software as a Service. Software as a Service. O que ele significa é que a lógica passa a estar as coisas todas no ar, na nuvem, e nós podemos utilizar os serviços, a lógica está tudo centrado na nuvem. E nós podemos utilizar os serviços, as plataformas, o que tem um impacto magnífico na concepção do sistema. Porque o atual desenho da RIS passa a ser uma coisa completamente obsoleta. Não sei se é esta a consequência que pode tirar disto ou não, mas nós passamos a ir todos à nuvem a utilizar os serviços e as aplicações e outras coisas todas. Se não é assim, temos que perceber qual é o que está ao contrário. Mais uma vez, quadra referência, qual é o desenho dos requisitos tecnológicos para isso. E para terminar, esta questão, que há de certeza, eu sei que a SPMS tem vários trabalhos feitos nesta área, para terminar, depois são 2 slides só para comentar, mas que é esta questão da gestão do risco. Esta questão da gestão do risco é muito importante. Há várias coisas que estão a ser feitas, é uma questão muito difícil, mas tem que ser pensada. Não sei, isto é por ignorância da minha parte, não sei, mas era importante, e aqui é uma questão assim, devia ser transparente o que é que está a ser feito, se todos os cuidados primários estão totalmente informatizados em Portugal. Eu gabo sempre, Portugal é o país mais digitalizado, mais informatizado a nível da Europa, ou se quiserem do mundo ocidental, embora seja o país que tem menor capacidade de tratar essa informação, porque nunca foi pensada em termos desse sentido, para que é esse tratamento da informação, de gestão do conhecimento. Mas eu não sei, isso devia ser explícito, não é? Quais são os mecanismos para como é que é feito? O que é que acontece na redundância? Quais são os mecanismos que vão ficar se eu tiver um problema e a minha unidade for abaixo do servidor? O que é que fica a funcionar offline? O que é que eu tenho para dar resposta? Todo este programa de gestão do risco deve existir, deve ser explícito, para indicar às pessoas todas. E, portanto, sintetizando, quando falamos de processo eletrónico, estamos a falar das pessoas desenvolverem o seu plano de cuidados, assumirem a sua gestão de vida, o seu percurso de saúde e de vida, e que tem estas várias coisas ao lado. E, portanto, temos que criar os termos de referência para o processo clínico eletrónico para cada uma destas áreas. Certo? E isto é uma exigência, essa sim, que devia existir, para depois podermos falar sobre as várias tecnologias, sobre as várias questões. E 3 ideias-chave. Registro de saúde eletrónico mais do processo clínico eletrónico. É um conceito também que cada vez vai sendo mais. O processo clínico eletrónico está muito ligado àquela coisa da profissão nossa. E este conceito associado, porque às vezes fica omisso, fica implícito, depois não é, as pessoas não apanham, que é o partilhado, é todos. A questão de telesaúde é para perceber que estas coisas cada vez mais se fazem a nível digital. É a mobilidade, é o my time, my place, my way. É aqui e agora, com os telemóveis, com as coisas que eu tenho. Temos de ter este conceito de telesaúde, é assim, já não é ligar o sítio remoto ao sítio central. É a utilização no meu local das várias tecnologias, das várias funcionalidades que tenho que ter. E, portanto, esta questão do portal da nuvem é uma questão essencial. Perceber esta questão fundamental, é preciso este quadro de referência, porque não é a decisão da Corporate Governance que define o que é que vai acontecer. Tem que haver claramente a definição do objetivo, que eu tentei exemplificar com este percurso, com esta gestão do percurso de saúde, e dizer o que é. As TICs são instrumentais. Eu quero a internet das coisas, mas as TICs são instrumentais. O homem domina a máquina. E, portanto, não pode ser a parte tecnológica a determinar as regras do sistema de informação, os seus conteúdos, as coisas que funcionam. E, portanto, há ali 3 ou 4 coisas que são essenciais. E integração é diferente de monolítico.
Não é preciso haver uma única solução. É preciso haver soluções integradas, modulares, que integrem. É diferente de monolito, são coisas um bocadinho diferentes e temos que saber discutir e assumir. E depois, estas questões simples cá de baixo, não é? Não é possível ter hoje aplicações a situações que não sejam amigáveis. Todos nós temos aplicações, estamos numa fase, já não aceitamos aquelas coisas quadradas que não funcionam e tal. Temos que utilizar a tecnologia e ser os resultados sejam coisas amigáveis. E, portanto, se conseguirmos essas coisas, estamos de certeza, isto tem que ser feito neste contexto, cultura colaborativa, isto não é possível ser feito uns contra os outros. A SPMS não consegue fazer isto sozinha. A SPMS diz que faz com os stakeholders. Importa perceber que stakeholders são. Se está claro o quadro de desenvolvimento das questões que vão fazer, porque é importante ver como é que vamos gerar valor nestas coisas. E, de facto, para assumir que as tecnologias de informação não podem adulterar as nossas relações humanas, que a saúde continua a ser uma coisa para as pessoas, feita pelas pessoas e para as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou só aqui trazer alguns dados que, quando eu também tive a oportunidade de apresentar, quando apresentei o momento atual, em maior detalhe, ligado a esta área. Dr. Rico Martins, nós vamos mandar também o relatório, como costumamos mandar todos os anos. Eu sei que o lê. Agora, a ideia é também discuti-lo e ter também algumas consequências destes resultados. Fiquei contente em saber que vai haver uma maior preocupação com o utilizador final agora, e isso também passa a ser uma responsabilidade da SPMS, isso é importante. E os resultados que eu vou trazer aqui do momento atual têm a ver exatamente com isso. Quando nós, por exemplo, pomos o top 5 das principais preocupações dos coordenadores dos USFs em cada ano, tem havido uma evolução. Até há 2 anos atrás eram os sistemas de informação a primeira, depois perderam esse lugar, ou seja, não era a preocupação mais relevante, mas este ano a preocupação mais relevante são os equipamentos informáticos, e dentro dos equipamentos informáticos o software, e depois a seguir o hardware, e a seguir os sistemas de informação. Portanto, isto passou novamente para o topo da agenda das preocupações das USFs. Em relação às aplicações informáticas, o Betsy One, eu vou tirar aqui um pouco o VitaCare desta equação, um pouco porque há poucas unidades a utilizar, há 2 unidades no país todo. Em relação à satisfação, o Medicine One tem uma porcentagem de insatisfeitos e muito insatisfeitos de 24% e satisfeitos ou muito satisfeitos de 60,9,8%. O S-Clínico tem 44% de insatisfeitos ou muito insatisfeitos e 36,4% satisfeitos ou muito satisfeitos. Portanto, mais ou menos metade da satisfação. Eu penso que isso precisa de ser abordado, ou seja, porque é que isto acontece, o que é que pode ser mudado, o que é que pode ser mudado também para aproximar. Eu penso que isso tem que ser uma coisa que tem que ser discutida. Todo o acompanhamento por parte de apoio à parte de informática, quer da ARS, quer da SPMS ou Helpdesk, quer do próprio ASES, é muito insatisfatório. Portanto, isso também é algo que também tem que ser abordado. Portanto, e como vai passar agora a ser responsabilidade da SPMS, eu penso que tem também estar no topo da agenda. A interoperabilidade, pronto, acho que não vale a pena. Nós também avaliámos a interoperabilidade de cada uma das aplicações com as outras, com o SINAV, com o CIMA. Tudo isso é perfeitamente miserável em termos de satisfação e, portanto, tem que ser também abordado. E, portanto, era um fundo, era este desafio que nós, eu sei que ontem sentimos a sua falta, não teve na sessão, mas teve em outras. Nós vamos enviar o relatório e depois gostávamos também de o discutir. Muito obrigado. Portanto, sou utilizador do S-Clinic, embora tenha prática com outro sistema também, com Medicine One, mas fora do sistema público, uso com muito mais frequência o S-Clinic. Há algumas coisas, obviamente, emergentes, independentemente destas questões que pusemos, há questões operacionais. Gostava de pôr diretamente, até me parecem que tem uma solução. Em relação aos gargalos, há um gargalo que é importante, não é só dos hospitais, chamemos-lhe assim, na relação com as unidades, mas o problema da Rede Nacional de Cuidados Continuados e aquele software é qualquer coisa de complicado. E não tem qualquer tipo de integração com o S-Clinic, essa era importante. Outra questão tem a ver com as ferramentas de governação clínica do S-Clinic são inexistentes e o próprio suporte que tínhamos de outro software, neste caso o MiMove, pronto, não dá dados, está a maior parte do tempo sem acesso, não temos acesso a listagens, embora eu considere que era um sistema temporário até o S-Clinic ter essas ferramentas instaladas, como tem, por exemplo, o Medicine One. A minha
pergunta era também quando é que essas ferramentas vão estar, que me parecem urgentes, pensaram no assunto também. Depois é a questão de pensar o S-Clínico mais para a frente um bocadinho, porque falámos nas questões da literacia em saúde e no percurso, e, portanto, obviamente que a centralidade neste momento terá que ser no plano de cuidados do utente. Portanto, até que ponto é que a evolução do S-Clínico ou outro sistema que substitua está previsto e cronograma para estas coisas. A outra questão tem a ver com as agendas e com o trabalho, quem tem o S-Clínico e o Sinus instalado, e especialmente secretários clínicos, temos que fazer uma alteração da agenda, tem que se fazer a desmarcação toda do ano, de todos os profissionais, e tornar introduzir dados um a um. Portanto, estes problemas continuam a existir. Pronto, e para não monopolizar, eram as questões que queria pôr. Tive com o professor Henrique Martins no fórum do SNS, com algumas dúvidas e algumas situações que, entretanto, já ficaram resolvidas. Na altura houve uma que falei que tinha a ver com a prescrição e que também foi falado no fórum do SFAN, tinha a ver com a prescrição de injetáveis via SMS, que muitas vezes não conseguimos depois ver a posologia e esse problema mantém-se. Entretanto, hoje foi aqui apresentado a questão do cima rastreios, mais uma aplicação que, entretanto, no Norte já está a ser utilizada e bem utilizada. Continuamos com o mesmo problema que tem o GestCare, que é a falta de integração. Vai ser integrado, pelo que percebi, a parte dos MCDTs. No entanto, aquilo que mais nos consome, aos médicos acredito, e a verdade é essa, consome-nos muito tempo a transcrição dos MCDTs, mas também lhes consome a eles, a nós e aos secretários, muito tempo a parte do agendamento, da realização da consulta, estar a copiar dados, literalmente a copiar dados de um lado para o outro. Isto não faz muito sentido. Ou se integra, ou então não vale a pena sequer estarmos a começar. Porque é mais trabalho que nós vamos ter, é mais trabalho. Neste momento, a sensação que eu tenho é que eu trabalho para registar, um trabalho para estar com os utentes que têm à minha frente. Por fim, falaram também ali de um novo programa que é o Gosto. Eu fui fazer a formação sem saber muito bem ao que é que ia e quando lá cheguei, qual é o meu espanto, quando me dizem que aquilo é um projeto que já está a ser trabalhado, inclusive com o Ministério da Saúde, para ser aplicado no terreno, está a ser trabalhado com a SPMS e com a CSS, nomeadamente com a SPMS por causa da plataforma de acesso do utente, em que o utente pode fazer o cálculo do risco em casa e é enviado uma mensagem automática para o médico de família marcar consulta, para fazer o rastreio da diabetes e, caso seja negativo, para ser enviado para a consulta com os enfermeiros. Que será uma consulta de grupo, várias vezes ao ano, com um grupo até 12 pessoas. No meio disto tudo eu fiquei sem perceber muito bem onde é que eu vou arranjar tempo para conseguir estar com mais aquelas 12 pessoas. Isto não é tanto um problema informático, é informático a partir do momento que me vão começar a cair utentes enviados pelos médicos de família, sem eu saber o que é que lhes vou fazer. Porque a aplicação informática está a funcionar, tudo está a funcionar, esqueceram que é que eu preciso de tempo. Tempo que já me é retirado pelo sistema de informação. Já trabalhei com Medicine One, SAM, S-Clínico, Medicine One. Portanto, a experiência que tenho tido com todos os sistemas, a nota geral é que uns são um inferno de cliques, outros são muito lentos, são todos muito intrusivos na consulta atualmente e aquilo que nós queremos é olhar para o nosso doente e prestar menos atenção ao sistema informático. Portanto, em termos de requisitos, acho que este é fundamental e foi um pouquinho que a discussão da manhã teve em volta e isso é bom, saber que de futuro vamos olhar mais para o doente. Relativamente às preocupações do software, basta ver aquilo que nós mandamos para o Service Desk. Todos os dias enviamos múltiplas notificações de problemas do software, portanto, isso daria um congresso inteiro. Eu gostaria aqui só de colocar aqui relativamente à instalação do novo hardware. Quem é que vai instalar os novos computadores? Quem vai configurar as redes? Porque assim que eu tiver um computador novo, a impressora não vai imprimir. E isto vai ser uma manhã de trabalho perdida com 20 doentes marcados. Se vai ser ao fim de semana, se vai haver um teste prévio. Portanto, relativamente aqui aos novos computadores, é bom saber que há 6.000 computadores para ser entregues na nossa região, 2.000 já estarão a vir, mas quem é que vai fazer esta instalação e de quem é a responsabilidade depois da monitorização do pré-teste? E depois, porque é que nós, se calhar, deveríamos estar a comprar, em vez de PCs, devíamos estar a comprar Surfaces com possibilidade de ligação 4G. Se calhar não precisávamos de tantos computadores.
Três coisas simples. A primeira é se está prevista a transcrição dos MCDTs no ambulatório convencionado diretamente para o nosso sistema informático, porque isso rouba imenso tempo. E é um tempo que os doentes vão sempre aproveitar para fazer queixas adicionais e que dá comigo maluca. A segunda questão era se há a possibilidade de diminuir os cliques e o tempo de espera dos alertas automáticos, por exemplo, para prescrever uma receita em papel para os doentes muito idosos. Eu tenho que fazer vários cliques, muitos deles desnecessários, e se por acaso tenho a feliz ideia de atualizar a medicação prolongada, aparece lá uma caixa de texto que demora imenso tempo a desaparecer, e tenho que aceder outra vez à medicação prolongada para dizer que sim, que quero que realmente fique na medicação prolongada, e com isto demora 10 minutos se for preciso passar uma receita para 6 meses. Esses cliques não podem ser substituídos por outras teclas de acesso rápido antes que eu adquira uma tendinite. E a terceira e última questão prende-se com coisas que eu acho que não gastam dinheiro e que é falta de vontade. Por exemplo, um dos indicadores é a monitorização do tempo entre a hora marcada da consulta e a efetivação da mesma. E a maneira como está a ser operacionalizado esse indicador é desde que o secretário clínico efetiva a consulta até que eu entro no programa. Isso significa que dá muito trabalho ao secretário clínico, pelo menos foram estes dados que me foram enviados para o e-mail, e disseram-nos que no ACES que não havia outra maneira de operacionalizar isto, e que eu não acredito. Por exemplo, alguns secretários clínicos teriam o trabalho de só, não é, a partir 20 minutos antes da hora marcada, ou 10 minutos antes da hora marcada, ou 5 minutos antes da hora marcada, efetivar para poupar o tal tempo. Peço desculpa. Obrigada. Em relação à questão do fim para o princípio, que é sempre o mais prático, em relação ao tempo de monitorização, eu acho que esse indicador deve estar definido no mapa de definições dos indicadores de cuidados de saúde primários e, portanto, é uma questão de implementação, se não está definido. Esse mapa de indicadores tem discutido entre a ACSS e a Comissão Nacional de Cuidados de Saúde Primários, portanto, é se calhar uma questão de operacionalização que não está completamente clara, é uma questão de melhorar. Em relação à questão dos cliques para a receita em papel, é provável que não diminuam, porque nós queremos receitas sem papel, e, portanto, temos que ver isso. Depois, certamente, o que nós queremos, a intenção da SPMS era que não houvesse receitas, não é? Porque não faz muito sentido, na tal medicação crónica prolongada, as pessoas terem tantas receitas. Mas, lamentavelmente, a legislação ainda não é assim. Faz sentido haver uma conta corrente online, da qual se vai dispensando os comprimidos, já nem deveriam ser as embalagens, mas há aqui um conjunto de limitações normativas, como sabem. De qualquer das formas, o tempo de duração das receitas aumentou muito, já ninguém se lembra, mas de facto há aqui uma alteração significativa exatamente para resolver um bocadinho o tempo que se perde a fazer receituário. Em relação aos surfaces, eu acho que é um bom tema, mas não vamos confundir, não é? Eu acho que ninguém aqui nesta sala gostaria de receber um Surface e continuar com um computador com 12 anos à frente. Quer dizer, vamos ser sérios, os computadores estão velhos e no imediato têm que ser substituídos, o que não significa que no ano a seguir eu não queira também, obviamente, ter uma peça de software móvel para fazer domicílios, para fazer uma reunião de grupo numa sala da USF, não é? Portanto, uma coisa eu penso que não tem que invalidar a outra. Também não será muito boa ideia ficarmos à espera de que todas as softwares corram em Surfaces para podermos então comprar os Surfaces, porque basta que haja uma aplicação que não corra nessa tecnologia para ficar o país todo à espera e, portanto, temos que ter aqui estratégias intermédias. A teoria de que vamos definir tudo e daqui a 5 anos isto tudo vai encaixar, eu acredito, eu acho que é uma boa tese, eu nunca vi funcionar bem. Porquê? Porque em 5 anos muda-se normalmente 2 vezes de governo, 3 vezes de presidente de várias instituições intermédias e, de facto, é muito complicado. Eu acredito mais que nós temos que, sim, usar termos de referência flexíveis
e fundamentais, não é? A partir do momento em que achamos que a nomadicidade, a mobilidade é fundamental, obviamente que as novas aplicações têm que ser criadas nesse contexto, isto é, devem ser compatíveis com as tecnologias antigas e com as tecnologias novas, e não apenas com as novas, porque senão temos aqui depois um problema de retrocompatibilidade que não deixa de ser relevante. Em relação ao Service Desk, é como digo, eu não consigo ter visibilidade nos centenas de milhares de tickets que são enviados para os Service Desks neste momento das regiões. E é esse trabalho de articulação que estamos a fazer para perceber, muitas vezes, que eles têm um conjunto de pedidos que dependem de alterações de software que são nossas e vice-versa, e portanto é essa articulação que neste momento, na minha opinião, está muito melhorada, mas ainda não está como eu gostaria. Eu não sei se todos os softwares são intrusivos. Eu diria que nós temos que nos habituar a uma cultura de documentação daquilo que fazemos, que é de facto muito diferente daquela que tínhamos há 10 anos ou há 20. Não é? Isso parece-me evidente. E eu sou daqueles que nunca direi num fórum deste nem em qualquer outro que é possível fazer sistemas que não roubam tempo. Isso só defende do nosso conceito de tempo. Enquanto nós não interiorizarmos que eu demoro tanto tempo a documentar como a relacionar-me e que isso é normal, é normal. Se calhar tem que ter mais tempo para as consultas, mas essa matéria não é comigo. Como não é comigo que a DGS articule com os colegas de enfermagem como é que vai fazer o programa de não há diabetes. Agora, pensarmos que daqui a 5 anos não vai haver escrutínio absoluto sobre tudo o que interagimos e que essa documentação tem que existir, isto parece-me evidente. Se calhar temos que gravar as consultas, filmá-las, não sei. Isso é matéria para outro fórum, outra discussão. Mas uma coisa eu sei, cada vez mais é exigido a todos os funcionários públicos que documentem tudo o que fazem. Isto não é só os médicos de família, nem os enfermeiros de família, nem das USF, nem dos hospitais. É assim, faz parte. E, portanto, isto é uma cultura que a área da saúde não tinha. Nós vimos de um passado em que há 30 anos os médicos falavam com o doente e às vezes não escreviam nada. Eu penso que estão aqui colegas na sala que sabem perfeitamente que abriram uma pasta em papel e de 10 anos de relação de um médico de família com aquele utente, nada registava. Nada estava registado. Portanto, temos que ter consciência disto. E esta consciência é fundamental para entendermos que as ferramentas de que estamos a falar, para fazer a extração, o data mining, a análise do conhecimento, exigem tempo para a documentação. Claro que se a ferramenta arrasta durante 10 minutos, a colega obviamente tem razão, tem mais é que nos mandar um ticket específico sobre isto para nós analisarmos em concreto o que é que se passa neste sítio, porque eu já vi vários tickets e vários casos em concreto e depois o que se descobriu que era a causa do arrastamento era muitas vezes não o software, mas outra coisa qualquer. Mas até pode ser o software numa determinada funcionalidade, essa questão não está posta em causa. Em relação ao Sr. Enfermeiro e ao CIMA Rastreio, há neste momento 6 softwares de rastreio. E exatamente porque há 6 softwares de rastreio, os softwares de rastreio nunca foram plenamente integrados com o sistema. Eu acredito que o facto de estarmos a harmonizar, acredito porque vi a proposta comercial que inclui, obviamente, um conjunto de integrações de software. E, portanto, a ideia é, por um lado, avançar com uma uniformização de procedimentos. Neste momento, no país, há mulheres que são rastreadas e há outras que não, para a mesma doença, para o mesmo grau de risco, o que me parece completamente inaceitável. Isso, obviamente, passa por ser um bocadinho mais intrusivo, porque há uns sítios no país onde ninguém rastreia ninguém e não registra os rastreios que faz. Portanto, agora, quando começar a registrar, vai achar que o sistema é intrusivo, mas a ideia é exatamente que, no fundo, haja aqui uma harmonização, o que vai facilitar também a integração não só do pedido do rastreio, a questão do agendamento, a questão da lista das pessoas a convocar a rastreio e a recepção dos resultados. Em relação ao GestCare, esse trabalho está em marcha já, a integração dos registros do GestCare com o S-Clinic para haver integração dos dados, como já há noutras questões. E em relação à DGS e não há diabetes, eu penso que é um bom exemplo para sinalizar que qualquer dia os softwares estão prontos, mas as pessoas não receberam a formação. Eu, sobre isso, como imaginam, e por respeito às outras demais instituições, não vou fazer comentários. A USF
Estou mesmo a terminar. Em relação ao MIMUF, nós temos que analisar, e estamos a analisar muito a fundo, e vamos substituir provavelmente a área de interface com o atual aplicativo por uma área de interface mais próxima das tecnologias de Power BI, que são de arquitetura mais simpática e mais fácil de utilizar. Em relação às agendas dos sinos, eu confesso, admito que seja verdade o que o colega diz, mas vou mandar investigar, porque parece-me uma situação um pouco irregular. Não. É verdade, é geral. Bem, eu não estou a dizer que não concordo, eu estou a dizer que vou mandar investigar dentro da minha casa. Parece-me irregular, parece-me ridículo. Pronto. É ridículo, mas é Bem, verdade. mas para isso é que eu cá vim, ao sábado. Foi exatamente para conhecer os problemas e responder a estas perguntas todas, e tenho ao mesmo tempo direito de resposta igual ao total das perguntas, senão não consigo responder a todas. Em relação à interoperabilidade e aos comentários sobre o momento atual, eu de facto leio o relatório com gosto, vejo a percentagem de satisfeitos e insatisfeitos e vou fazendo um gráfico eu próprio ao longo dos anos. Acho que este trabalho é muito importante, porque temos que monitorizar. Acho que achei curioso, não posso deixar de terminar com esta pequena picardia, que quando sobre satisfação há um resultado aqui negativo para o S-clínico, ele é mencionado segregado, mas em relação à interoperabilidade não apresentamos o resultado segregado, com certeza estará segregado no relatório, eu vou ler com interesse, porque obviamente o que é que nós queremos? Queremos ir resolvendo estas situações, e há a questão que foi ali colocada pelo meu colega comentador, os problemas são meus e nós só queremos é usar. Eu gostava de deixar uma nota pessoal e que me caracteriza sempre. Não há as USFs de um lado e a SPMS e as outras administrações regionais do outro. Só há um Ministério da Saúde. Só há um Ministério da Saúde. E, portanto, quando o Ministério da Saúde investe mais ou menos em salários, em medicamentos ou em tecnologias, somos todos nós que estamos nessa decisão. Não acredito que se possa construir um bom sistema de informação sem perceber isto. E, portanto, é obviamente neste espírito, e por isso agradeço imenso as perguntas e o trabalho que foi feito aqui de uma listagem já muito exaustiva de termos de referência, e esse trabalho de facto vai ser feito. Essa promessa fica. A promessa exata hoje de como é que vai ser daqui a 5 anos, eu ainda não a consigo fazer, porque há muitas coisas em aberto ainda este ano. E é com essas dificuldades que nós temos que encarar o futuro. É com exigência e com dificuldade. Ok, obrigadíssimo pelas respostas. 1 minuto para terminar. O Dr. José Luís pediu aqui 1 minuto. É um breve comentário. Algumas das perguntas que foram postas era importante dizer que são pertinentes e certamente vão ser respondidas e vai melhorar algum desempenho individual, mas o cerne da questão continua a ser o mesmo. É fundamental criar os termos de referência do processo ao registro de saúde eletrónico em cuidados subprimários em Portugal, para perceber qual é o caminho que estamos a fazer, criar a visão, criar definitivamente o que é que deve acontecer e perceber se estamos nesse caminho ou não. Esse é um ponto. Em relação aos últimos comentários do professor Henrique Martins, não tem nada a ver com... ainda só uma questão sobre o intrusivo, não é? Há aqui um erro de percepção, desculpe que lhe explique. Eu vou ajudá-la a perceber essa questão. Porque a questão do intrusivo não é dizer que as pessoas não queiram documentar. A questão do intrusivo é que o desempenho do software é que é intrusivo. Não é a questão do que é que eu tenho que documentar ou não. Não está em causa, nem os profissionais põem em causa que tem que documentar o que faz o registro. A questão é que a maneira como tem que fazer esse registro neste momento é intrusiva da relação, que é uma coisa um bocadinho diferente em relação à intrusividade do conceito. A outra questão de quem é quem o território, eu penso que fui claro, mas como a culpa é sempre do comunicador e não de quem está a ouvir, eu penso que a questão clara, quando eu separei as funções Corporate Governance de Clinical Governance, não tem a ver com a questão de dizer quem é a responsabilidade. Tem a ver com a atribuição das funções num moderno sistema de gestão, não é? Da organização que se percebe que há um tipo de função de gestão que tem a ver com a criação das condições para o desempenho de um conjunto de coisas, e há uma outra coisa, é como é que se faz. O exemplo foi dado ontem, muito bem, não é? Se tivermos o Real Madrid, que é um bom exemplo, deve estar com uma equipa de topo e tem CR7, tem não sei o quê, não é? Temos o presidente do clube, e o presidente do clube não vai ao balneário dizer como é que é, mas o presidente do clube resolve as questões, se tem dinheiro ou não, como estava a dizer muito bem,
no treinador, dizer quais são os jogadores que contrata. E, portanto, quais são os computadores que compra, quais são as coisas que faz. E define a estratégia com o treinador, que é o conselho clínico, certo? E, portanto, define o que é que vai acontecer. E depois tem os profissionais, os jogadores, que no terreno têm que se organizar, fazer bem, utilizando, bem ou mal, isso também é objeto de avaliação, as condições que são dadas para prestar os cuidados de saúde. Portanto, não há aqui nenhuma falta de solidariedade, nem há aqui nenhuma questão de dois Ministérios da Saúde. Só há um, há funções diferentes, têm que ser previstas nos dois lados, certo? Que é uma questão também um bocadinho diferente. E, por fim, pronto, e ficamos só por aqui. Obrigado.